Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Fala Rubinelli. E eu estava aqui agora conversando com o Gabriel, que é daqui da nossa produção, e a gente está tentando ver o que está acontecendo com o nosso canal do YouTube. Por quê? Porque a gente não tem reproduzido nada de terceiros e o YouTube colocou aqui uma observação aqui. Então hoje a gente só está pela NET e pela Claro. No canal 9 da NET, tá, pessoal? E no canal 8 da Vivo, tá? Mas depois a gente vai tentar resolver esse problema no YouTube. Hoje a nossa entrevistada aqui, pessoal, é uma pessoa que faz um trabalho fantástico, que salva vidas, que faz um trabalho muito importante. É a secretária de Saúde de Mauá, Célia Bortoleto, que tem uma experiência gigantesca e vai passar um pouquinho do trabalho dela para nós, para a gente saber um pouquinho de SUS, de Secretaria de Saúde, tudo como funciona direitinho. Boa noite, secretária. Boa noite, Rubinelli. Quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui, de poder realmente estar conversando sobre o SUS, sobre uma coisa que eu gosto muito. Que bacana, a gente que agradece a sua presença, Célia. E as pessoas, de uma forma geral, não só, porque esse programa não serve só para quem é de Mauá, porque a senhora vai falar um pouquinho do SUS, a dinâmica de uma secretaria de saúde, então serve para todas as cidades. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Nós temos um hospital lá que me parece, não sei se o termo é esse, que é o Nardini, que não é um hospital de referência igual ao Mário Covas, e nem igual ao Serraria ou Heliópolis. É um hospital muito bom, de uma qualidade gigantesca, mas ele não é denominado como referência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos telespectadores aí, o que é um hospital de referência e por que o nosso não é de referência, e como funciona essa questão do nosso hospital e dos demais hospitais de referência. Tá. Então, o Hospital Nardini é considerado um hospital geral. Ele tem atendimento de clínica para adultos, para crianças, mas de especialidades gerais. Ele não está especializado em nenhuma área. Com relação aos hospitais especializados, tipo Mário Covas, Serraria, é porque foi determinada uma especialidade para que ele atendesse uma região de saúde. Então, Mário Covas, por exemplo, é a nossa grande referência para neurocirurgia. É lá que os pacientes do Nardini que precisam de neurocirurgia são encaminhados e são atendidos. E veja, nós temos uma micro-região composta pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que necessitam de um hospital geral. Então lá se faz parto, se faz o primeiro atendimento de clínica médica, se faz o primeiro atendimento de pediatria e também os traumas que acontecem demais nesta micro-região por conta das estradas que percorrem os municípios. Então o Nardini tem este perfil de hospital geral e ele não pode mais ser referência para outras coisas, até por falta de espaço e por conta da necessidade dele mesmo. Eu acho isso fantástico, porque algumas pessoas, secretária, até se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, porque eu não sou da área, então eu não tenho essa expertise que a Claro. senhora e os técnicos têm. Antigamente, há algum tempo atrás, eu ficava com aquele discurso: precisamos passar o Hospital Nardini para o Mário Covas, aliás, fazer Estado. para o Estado, fazer ser igual ao Mário Covas, precisamos devolver para o Estado e fazer ser um hospital de referência. Aí, o secretário da época, muitos anos atrás, isso já faz mais de 10 anos, ele falou uma coisa para mim que eu fiquei a pensar e falei, ele tem razão, não sei se a senhora vai concordar. Ele falou, Rubinelli, se nós transformarmos o Nardini num hospital de referência, Mauá não terá mais um hospital. Isso. Porque aí, quando nós precisarmos de um hospital, nós não teremos. Porque aí vai ter a fila do sistema Cross, que depois a senhora vai explicar o que é. E aí eu vou ter pessoas que precisam de hospital e não tem hospital. Eu vou ter que construir um hospital municipal. Então, na realidade, Rubinelli, eu vou entregar o Nardini, que é nosso, pro Estado. Esse secretário da época falou para mim. E aí eu não vou ter um hospital municipal. Eu vou ter que construir um hospital municipal, porque o hospital que era nosso, do município, eu devolvi para o Estado. Aí eu Isso. pensei comigo, ele tem razão, né? É isso mesmo, É, secretária? é mais ou menos isso. Veja,
O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que é financiado pelos 3 níveis de governo, pelo município, pelo estado e pela União. E cada um tem uma competência. Então, os atendimentos, teoricamente, de baixa complexidade até média complexidade são de competência do município e devem ser realizados no território do município. Por isso, este perfil do Hospital Nardini. Os serviços de alta complexidade são financiados pela União e pelo Estado. E não existe a necessidade de você ter um em cada município. Uma região bem estruturada pode ter um serviço de referência para aquela região e poder dar conta de um território maior. É o caso, por exemplo, dos pacientes que precisam de tratamento oncológico. Não existe a necessidade da gente ter um hospital oncológico em cada município. Se você tem uma referência e um hospital bem estruturado na região, basta. Dá conta, né, de cobrir uma região maior. Agora, o hospital municipal é necessário, porque é lá que acontecem partos, os primeiros atendimentos. Então, o Nardini jamais poderia ser um hospital regional. Ele tem este perfil de hospital geral, é bem visto desta forma, né? E ele atende muito, né? Muito mesmo. Acho que está certo o perfil dele ser municipal, só que ele deveria ser financiado pelas 3 esferas de governo e ainda não o é. Hoje nós temos a Prefeitura e a União financiando todos os procedimentos que acontecem no Nardini. Existe ainda uma negociação com a Secretaria Estadual para que ela também possa fazer, ajudar, né, neste financiamento. Não, isso é importante. Eu tenho visto a saga do nosso prefeito Marcelo Oliveira, que está cobrando demais através do consórcio intermunicipal e como prefeito também da questão dos recursos. Por quê? Porque o governo do estado precisa ajudar o Nardini. Aí você vai falar, Rubinelli, por que o governo do estado tem que ajudar o Nardini? Porque o Nardini, além de atender os munícipes de Mauá, que são munícipes do estado de São Paulo também, atende o município de Rio Grande da Serra, atende o município de Ribeirão Pires, atende partes de São Paulo, atende munícipes de Santo André, se vierem para cá vão ser atendidos, porque o sistema é SUS, mas atende principalmente munícipes de Rio Grande e de Ribeirão. E não tem problema em atender não, porque a concepção do SUS é essa mesmo, é a abrangência, atender todos. A gente só reivindica, o nosso prefeito faz um trabalho importante, a secretária também, de falar para o Estado, olha, precisamos que você também ajude com recurso, porque carece de recurso, tudo é extremamente caro na área de saúde e é um dinheiro que precisa ser investido, porque é vida, então não dá para você mitigar. Então é interessante isso, porque esse trabalho que a senhora falou é verdadeiro, o governo do Estado ele não tem contribuído com a parte que seria esperada, que seria devida, né, secretária? Né? Que seria de responsabilidade dele, né? Sim. Porque é muito claro o financiamento do Sistema Único de Saúde. Os 3 entes devem colaborar para isso. Hoje não vai dar tempo, porque tem tanta coisa para falar para a senhora. Saúde é difícil. Tem um mito, que eu acho que é um mito, né? Uma coisa que eu posso estar equivocado também, você pode até ficar bravo comigo aí na sua casa, a senhora, mas eu tenho que falar. Porque eu vivencio isso, as pessoas às vezes, principalmente quando eu era vereadora, me ligavam, então a pessoa estava internada. Não era caso de cirurgia, não era casos tão graves, mas existe uma ideia na cidade que é o seguinte, olha, manda para o Mário Covas, que lá é que é o bom. E aí, é o que a senhora falou, a pessoa fica pressionando para ter uma transferência para o Mário Covas, às vezes é importante, às vezes é necessário e às vezes a pessoa corre até risco de vida se não for. Mas às vezes tem situações que não é caso de Mário Covas e a pessoa não entende. Né? Eu tive um caso na família, né, que me falaram assim, me explicaram, falaram, olha, Rubinelli, não pode mandar para o Mário Covas. Por quê? Porque o paciente primeiro tem que estar estabilizado. Né? E ele vai para o Mário Covas fazer o quê? Ele tem alguma cirurgia para fazer lá que não pode ser feita aqui? Ele tem algum procedimento que tem lá que não tem aqui? Porque se tiver e ele puder ser transferido, aí nós vamos ser os primeiros a colocar ele
na fila do cross, para ele poder aguardar uma vaga. E aí nós entendemos, e ele ficou no Hospital Nardini mesmo, e foi muito bem atendido, né? Aliás, está sendo muito bem atendido, continua na UTI, e eu entendi isso, que porque para transferir, vai transferir para quê? Não, porque lá tem essa cirurgia que não é feita aqui. E aí os munícipes ficam, e aí eu era vereador, e antes de entender isso, eu também, os secretários anteriores, as senhoras sofriam comigo, eu ficava, o Márcio precisa transferir, o Márcio, ou não sei quem, precisa transferir, né? E a gente tem que ter esse grau de entendimento. E seria isso, não seria, secretária? Tô errado? Não, é isso que a gente disse, né? Do hospital geral e do hospital especializado. Vamos dar o exemplo mesmo de uma pessoa querida que você tem, que teve, acho que um AVC. Um infarto. Tá. Se ele tivesse tido, por exemplo, uma queda e tivesse fraturado o fêmur ou a cabeça do fêmur, que precisasse de uma cirurgia ortopédica, facilmente a gente preencheria a fichinha dele no CROSS e aguardaria a vaga e sairia uma vaga para o Mário Covas, porque o Mário Covas tem lá pessoas que fazem cirurgia de ortopedia. Com relação ao infarto, nós temos condição de atendê-los, por quê? Porque a gente também tem uma UTI, também está capacitado, inclusive a equipe que trabalha no Hospital Nardini é a mesma equipe que trabalha no Hospital Mário Covas, né? Entendi. Porque os médicos são os mesmos e fazem aí os mesmos procedimentos. Então eu não tenho como chegar para o Mário Covas e falar, preciso de uma vaga para atender um infarto, porque ele vai falar assim, você tem condição de atender aí, né? E é isso, e aí ele se especializa em outra questão. Sim. E ele faz ortopedia, por exemplo, e ele faz oncologia para nós, por exemplo. É assim que o sistema é organizado. E até para te dizer, a respeito do CROSS, que é um outro mito também para a população, o CROSS nada mais é do que uma organização do sistema, Central de Referência de Organização de Serviços de Saúde. Então, quantas vagas tem no Mário Covas, por exemplo, para fazer cirurgia hoje? Tem 3 vagas? Olha-se num painel e vê que pacientes que estão aguardando. E por tempo ou por emergência, que acho que ficou claro, né? Essa coisa de como é a lista, fila do SUS. Então, ou por emergência ou por tempo, a pessoa é encaminhada para aquele serviço. Igualzinho qualquer fila, qualquer lista. E todas as especialidades do Mário Covas são colocadas assim. Não existe porta do serviço. A porta dele é a porta de todo mundo, né? Sim. Os serviços que estão ao redor dele usam aquele serviço e colocam no sistema o que é necessário e fica uma central médica vendo os casos que estão aparecendo na tela e de que forma que podem atender um caso ou outro. Bacana. É bem organizado, viu? Não, é bom, e é bom saber, né? Porque as pessoas não sabem disso. Não é necessário as pessoas procurarem outros caminhos, que a gente sabe que muitas vezes o usuário... Porque quando você fala de saúde, aqui a gente está até falando de doença, né? As pessoas estão agoniadas, estão com um sentimento, né? Então elas querem realmente resolver o problema delas e procuram diversas áreas, né? Procura o vereador, procura o amigo. Não precisa confiar que o sistema é importante, que o sistema funciona, né? Sabe o que é legal, secretária? Até é uma observação, não é uma crítica. Às vezes você dá uma informação para a família já fala, não. Né? Por exemplo, há muito tempo atrás, pediram para mim, olha, por favor, ele vai morrer, tem que ir para o Mário Covas. Aí eu liguei para o secretário da época, falei com ele, falou, vai, não é caso de Mário Covas. Olha, o paciente, aí ele passou todo o quadro do paciente, é isso, ele está aqui, está sendo feito isso. Aí eu passei para a família, falei, não, bacana. Ela se sentiu satisfeita com a informação que ela teve. Às vezes, talvez, e não é por culpa do funcionário, o funcionário lá do atendimento, ele não tem o tempo para dar a informação. Talvez se no futuro a gente conseguisse criar um canal de informação, de esclarecimento, porque a pessoa, por exemplo, teve um caso também que a pessoa foi internada, me parece que no Nardini, e a família só ia poder ver a pessoa no outro dia. E ela queria saber
se à noite a pessoa estava bem, se iam, e a pessoa só queria atenção, né? É aquela preocupação do ser humano. Ele não quer nenhum atendimento, e está certo de não querer, ou se quiser também não vai poder ter, privilegiado em detrimento aos demais. Mas ele quer saber o que está sendo feito. A hora que você falou, olha, estão olhando direitinho, estão cuidando. Aí ele fala, olha, graças a Deus. Aí ele se sente contemplado com a informação. A população é sábia, né? É verdade. Ela procura a resposta onde for possível. É Se verdade. o serviço não consegue transmitir, ela vai atrás de onde ela acha que ela vai conseguir a resposta. É verdade. A gente que tá, eu estou vivendo um problema parecido, né? É muito difícil. Nas visitas, né? A gente vai, o médico explica direitinho tudo, mas às vezes ainda fica algumas dúvidas. Mas eu quero até ser uma pessoa que faça um testemunho aqui do excelente atendimento da UTI do Hospital Nardini, viu? Pessoal... Hoje é o segundo elogio da UTI que eu recebo, acho que 99%, o pessoal se esforça 100%, muito. né? Os profissionais se esforçam muito. Eu estou frequentando a UTI do Nardini há 40 dias, né? Eu encontrei uma pessoa mal-humorada, mas sabe lá por quê? Às vezes a pessoa tá com alguma dor, tá com algum problema pessoal, né? Uma pessoa mal-humorada, mas foram dezenas de sorrisos, né? De bom dia, de boa tarde, de atenção, né? Então, eu tenho, hoje que tivesse que dar uma nota, é claro que tem gente que pode fazer crítica, mas eu estou dando a minha nota. A minha nota seria nota 10, né? Para o atendimento, para a preocupação dos funcionários, né? E acho que isso é também o encantamento do SUS, né? Assim como você está tendo um bom atendimento, o morador de rua, o dono da farmácia, várias pessoas usam o Hospital Nardini e podemos transmitir o mesmo atendimento. É verdade. Acho que isso é o SUS, entendeu? Perfeito. Deixa eu pedir, nós temos que passar, Gabriel, aliás, até você que é nosso telespectador, a gente vai passar um vídeo aqui que é institucional. A gente pegou na página do governo. Eu não sei nem se é por isso que o YouTube está derrubando o meu canal toda hora, mas se for, esse programa vai ser derrubado lá no YouTube, novamente. Mas a gente vai passar mais um vídeo institucional aqui sobre a saúde. O Gabriel vai colocar o primeiro vídeo. Quero aqui mostrar para a população da nossa cidade. Está conosco aqui o Cleito, responsável por urgência e emergência da nossa cidade. Está aqui o Ricardo, que é o supervisor do Nardini, Tiago, companheiro que sempre ajudou a população da nossa cidade. E hoje nós estamos na UTI, onde nós falamos essa semana que iríamos inaugurar mais 10 leitos para a cidade de Mauá. E iríamos entregar no começo da semana. Mas parabenizo a nossa secretária Célia, secretária de Saúde, e a sua equipe, e os companheiros aqui do Nardini, que já adiantou, e hoje, sábado, nós estamos chegando às 23 horas, né, já está pronto aqui os 10 leitos, para atender a nossa população com muito carinho e respeito, e dizer que nós estamos trabalhando firme para poder salvar vidas. Esse é o nosso objetivo, esse é o trabalho dos nossos amigos aqui. É isso aí, eu falei da UTI, apareceu UTI. Vocês viram que bonitinha a UTI, arrumadinha, pessoal, isso aí já no governo do prefeito Marcelo Oliveira, uma conquista da secretária, da Célia, junto com o nosso prefeito, né? É uma conquista da cidade de Mauá, de cada cidadão de Mauá. Quer comentar, secretária? Esse vídeo que você mostrou, foram assim 10 leitos de UTI que foram inaugurados em uma semana. Porque nós estávamos no auge da pandemia, o Nardini tinha só 20 leitos de UTI, era necessário ter mais leitos, e a gente conseguiu meio que improvisar e depois foi melhorando, e hoje a gente até conseguiu transformar esses outros 10 leitos que abrimos em leitos de UTI geral, depois que a pandemia deu essa diminuída. Enfim, foi um trabalho aí muito importante para poder enfrentar a pandemia, que a gente conseguiu, porque quando a gente chegou, Rubinelli, a gente não tinha estrutura nenhuma para atacar a pandemia e estávamos em plena pandemia. Porque o ano de 2021, março de 2021, acho que foi o pior ano, o pior mês da pandemia no sentido de número de casos, das UPAs cheias, hospital cheio, enfim,
Foi muito desgastante, mas a gente enfrentou, conseguiu. Além desses leitos, a gente conseguiu ainda alugar uns leitos no hospital privado, no município, e passamos aí, né? E acho que uma coisa muito importante, não sei se você sabe, mas acho que você participou, no dia 26 de junho, a gente fez, de 2021, a gente fez um grande arraiá lá em Mauá, e foi o município que, num único dia, mais Recordista. doses de vacina fez. Nós fizemos quase 15 mil doses num único dia. Parecia mesmo, né, uma praça de pedágio, uma coisa bem bacana. Mais de 150 trabalhadores fazendo aquele dia. E acho que este enfrentamento foi importante para diminuir os casos de Covid, que infelizmente ainda existem alguns, numa forma muito mais fraca. A gente percebe hoje que os casos que se agravam são casos de pessoas que negligenciaram a vacina. A gente ainda tem alguns casos assim, mas cerca de 80 casos por mês que nós temos hoje, a gente não tem aí 4 casos graves. Então, a gente está numa situação muito melhor, de realmente uma possibilidade de dizer que a gente realmente está numa situação de controle mesmo da pandemia, que foi, né, foram aí 2 anos de muito sofrimento. Secretária, a senhora fez um trabalho sensacional lá. Até o nosso prefeito também foi muito sensível a esse trabalho. Ele quase foi embora com Covid, sofreu muito, chegou a ser entubado, né? Isso o Marcelo mesmo. Oliveira. E ele viu a necessidade de investir em vacina, de investir em vida, de investir em médico, em enfermeiro, em qualidade de atendimento. Isso fez a diferença. E eu vi que a senhora também fez um trabalho que... O ano de 2021, que coincidiu com o primeiro ano do governo Marcelo Oliveira, foi um ano que só se trabalhou a pandemia. Sim. Ninguém podia, né? Muitos trabalhadores não podiam ir para os seus locais de trabalho e tal, então o governo só trabalhou a questão da pandemia. E outras áreas ficaram prejudicadas, porque não podiam, não podia se fazer nada. E a gente tinha que realmente atacar essa questão da pandemia para poder melhorar. Então, do ponto de vista administrativo, entre aspas, o prefeito até perdeu um ano, porque no ano de 2021 o que se fez foi trabalhar o enfrentamento à pandemia. Acho que ele deu conta, acho que ele foi bastante... Preciso. Sim, e muito sensível para a questão da saúde, muito importante isso. Eu até digo que foi um prazer, né? Está sendo um prazer trabalhar. Eu já tinha trabalhado em outros governos, acho que é muito interessante trabalhar com o prefeito e de saber que ele realmente investe e investiu pra caramba na área. Eu falei pouco aqui do currículo da senhora, secretária, mas a senhora já foi secretária em outros municípios, né? Como que é? Mostra a idade. Fui. A senhora foi secretária em outros municípios? A senhora também já trabalhou no Ministério da Saúde? Não. Eu trabalhei 8 anos no município de Suzano. Depois eu tinha, né, um cargo efetivo no município de São Paulo, então eu fui coordenar uma região de saúde. Aí eu vim para Mauá, na administração Donizete, eu trabalhei aqui mais de um ano. Depois disso eu fui para São Paulo a convite do prefeito de Diadema, que era secretário de saúde lá, o Felipe. O Felipe, meu amigo. E nesse período aí o Felipe saiu, aí Alexandre Padilha foi ser secretário de saúde lá, então eu terminei a gestão do prefeito Haddad, sendo secretária adjunta do ministro Alexandre Padilha. Foi também um baita aprendizado, né? E aí eu me aposentei, estava meio parada, não queria mais saber. E a pandemia foi um fator importante. O prefeito Marcelo me colocou na parede dizendo, olha, estamos aí na pandemia, estamos precisando, e eu achei que era um desafio que eu tinha que assumir. E viemos aí para Mauá de novo. E foi um momento difícil, a senhora teve uma perda na família, Meu né? pai Seu mesmo. pai, né? Meu pai, infelizmente, com 90 anos, ele foi vítima do Covid. Sei. É uma pena, né? Mas
Enfim, Enfim, né? Olha, secretária, vamos passar é só para mais. dizer, né, que quem é da saúde também passa por esses Passa, você percalços, viu né? só, gente? Então Nossa, é a bem... doença não escolhe, Não, não. É não, médico, é é metalúrgico, é qualquer um, verdade. né? Por isso que a gente tem que ter um sistema de saúde aí, o SUS aí. Aliás, é interessante, pessoal, que o governo anterior, o governo federal anterior, na época do Bolsonaro, eles chegaram a falar em privatizar a saúde, em acabar com o SUS. Olha que absurdo, né? Acabar com o SUS. Para quem não dava vacina, acabar com o SUS é uma coisa normal para eles, né? Mas vamos passar mais um vídeo institucional falando da saúde? Olá, estou aqui com a nossa secretária de saúde, a Célia, para falar das ações que fizemos no final de semana. Estive na UBS do Jardim Zaira e também da Magine, que estão dando apoio aos finais de semana, das 7 horas da manhã às 19, a UPA do Zaira e também a UPA da Magine. E com isso, conseguindo desafogar o atendimento. As UBS estão atendendo as pessoas que têm as patologias clínicas e também aquelas que estão com sintomas leves do Covid-19. Estaremos, inclusive, fazendo nas UBSs, no sábado e domingo, o teste de Covid. Nesse próximo final de semana, estaremos ampliando o serviço e a UBS do São João vai poder dar apoio para a nossa UPA do Barão, para que possa ter um atendimento mais digno à população. Essas ações fazem parte da reorganização da saúde pública de Mauá, para atendermos da melhor maneira possível a nossa população. Continue usando as máscaras, o álcool gel e evite aglomerações. Se puder, fique em casa. Cuide de você. Cuide de todos. Esse vídeo foi um vídeo institucional em plena Pandemia. época de pandemia, pessoal. Por isso que não é mais para ficar em casa não, é para trabalhar agora, viu? Mas é continuar usando álcool gel, tomar vacina, porque o vírus continua por aí. A secretária quer comentar o vídeo? Não, acho que mostrou aí uma forma de organização. Sim. Mas eu queria até, com isso, né, dizer que depois da pandemia, ou então com a questão mais tranquila da pandemia, a gente pôde organizar a atenção básica e pudemos também contar com o governo federal e trazer mais médicos para Mauá. E hoje nós temos só na rede básica 169 médicos que nesse primeiro semestre do ano de 2023 fizeram aproximadamente 250 mil consultas. Aliadas às 4 UPAs que temos, nós temos 4 UPAs no município de Mauá, que realizaram 300 mil consultas no primeiro semestre. Então é um número extremamente importante de atendimento para as pessoas. Cada UPA hoje atende cerca de 500 pessoas por dia. Então tranquilamente que passam nas 4 UPAs 2.000 pessoas, só que também todas as 23 unidades básicas de saúde hoje oferecem atendimento com médicos, mais do que um, viu? A unidade menor que a gente tem, o Carlina, ele mesmo tem lá 2 médicos, então não tem problema de falta de profissional médico. Claro que o governo federal ajudou muito. No último mês nós recebemos 25 médicos que vieram se incorporar à nossa equipe. Então estamos caminhando aí para poder ter uma rede básica mais fortalecida, com mais procedimentos, para poder atender melhor a população. Bacana, parabéns. Secretário, eu queria que a senhora, então, explicasse para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, para ela saber mais ou menos, de uma forma bem, digamos assim, simples, a diferença da UPA e da UBS. Tá. Porque as pessoas falam assim, a UBS fecha à noite no meu bairro. Se ela explicar o que é uma e o que é a outra. Por que a UBS fecha, ela fecha à noite, né? A UBS fecha. Explica para o nosso telespectador, que tem gente que acha que tem que ficar aberta. E ela tem uma função diferenciada da UPA. E é importante a senhora explicar o que seria a UPA e o que seria a UBS para a pessoa entender. Tá, então vamos lá. Existem atendimentos de urgência, existem atendimentos eletivos, que não são de urgência. Os atendimentos de urgência. Eu me senti mal, a pressão subiu muito, caí, machuquei, quebrei o braço, senti uma dor forte no peito, que pode ser um infarto. São procedimentos que devem ser socorridos
rapidamente. Então, no município, nós temos 4 UPAs que funcionam 24 horas e estão prontas para atender casos de urgência e emergência. E até elas têm referência para o Hospital Nardini se o caso necessitar de um cuidado maior. Você pode acionar o SAMU da sua casa, está com problema, então aciona uma ambulância do SAMU e ele vai levar para a UPA mais próxima de casa. Só que nós dizemos que é muito importante que o indivíduo cuide da sua saúde. O paciente que é hipertenso, ele deve controlar, tomar remedinho todo dia. Existem algumas ações que devem ser feitas, por exemplo, a mulher que está suspeitando que está grávida, ela deve rapidamente procurar o serviço e aí uma unidade básica de saúde para poder fazer rapidamente um teste e o mais precocemente ela poder iniciar o pré-natal. Então, estas questões, pré-natal, controle de diabetes, controle de hipertensão, tratamento de tuberculose, o atendimento do bebê recém-nascido, o atendimento do bebê maiorzinho, todas essas questões são questões que eu devo ter próximo da minha casa, que eu devo ter num lugar onde eu tenha vínculo, onde eu possa até conhecer os trabalhadores dali, chamar as pessoas pelo nome, assim como elas também me conhecerem e me chamarem pelo nome, criando um vínculo naquele serviço. Isso é o que a Unidade Básica de Saúde se propõe. Nós temos 23 unidades básicas de saúde em Mauá, espalhadas pelo território todo, de modo a facilitar que as pessoas tenham acesso a esse serviço, para que elas tenham lá consulta de clínica, consulta de pediatria, consulta de GO, e também nós temos cerca de 80 equipes da Estratégia Saúde da Família, que é uma forma diferenciada de atender a população, onde cerca de 1.000 famílias são atendidas por uma equipe fixa. Então eu sei quem é meu médico, eu sei quem é minha enfermeira, eu sei quem são os agentes, eu sei quem me visita. É isso que a gente se propõe, principalmente a ter um acolhimento melhor, né? E aí evitar com que essa pessoa tenha um agravo maior, que ela tenha que procurar um serviço de urgência. É mais ou menos desta forma que o sistema de saúde funciona. E para Mauá vai aqui mais uma questão importante, que a gente já está negociando com o Ministério da Saúde, a 5ª UPA. Então, na região do Santa Lídia, teremos mais uma UPA, que foi promessa de campanha, né, do prefeito Marcelo Oliveira. E aí a gente vai ter no território 5 UPAs podendo atender 24 horas os casos de urgência e emergência. Mas a gente ainda prefere que você seja frequentador da UBS, vá lá, evite, né, de ter uma urgência e mais, cuide da saúde, porque a UPA cuida da doença. E uma outra forma bacana também de cuidar da saúde é poder socializar, é poder procurar unidade também para fazer prática física. Nós temos hoje educadores físicos nas unidades que fazem caminhada, que fazem exercício de relaxamento, fazem diversas atividades que facilitam, né, o bem-estar, a socialização. É um trabalho bacana também no programa que chama Viver Bem. Bacana. Acho que é isso que eu... Parabéns. Você vê só, pessoal, às vezes a gente tem tanta coisa acontecendo e às vezes falta informação para nós. Então é legal trazer a secretária, né, e indagar e perguntar e sabatinar mesmo a secretária aqui. Com certeza. Bacana. Pessoal, vamos passar mais um vídeo. Olá, estamos aqui no gabinete na Prefeitura Municipal de Mauá, onde acabamos de receber as centrais sindicais no ato solidário, a entrega de 3 respiradores para atender o Hospital Nardini. Estou bastante grata com relação ao recebimento desses respiradores, que vão contribuir mais e mais para que a gente possa fazer uma saúde de qualidade
para que o Hospital Nardini possa ser mais qualificado e dar um melhor atendimento à saúde das pessoas que moram aqui em Mauá. Muito obrigado às centrais sindicais que puderam proporcionar isso. Portanto, quero agradecer a todos que participaram desse ato, secretária Célia, companheiros e companheiras da saúde e os trabalhadores e trabalhadoras que vêm demonstrando o compromisso com a população de Mauá. Forte abraço. É isso aí. Secretária, esses respiradores, né? Respiradores que fala? Respiradores. Respiradores, É. né? Eles são fundamentais, nós já tínhamos outros, esses somaram a mais alguns que nós tínhamos, como eles são utilizados. Fala para nós um pouquinho da importância. Na realidade, o respirador é um equipamento importante que acompanha o leito de UTI, né? Todo leito de UTI tem um respirador, o paciente fica monitorado, necessita dele, e esses 3 que nós recebemos das centrais sindicais são equipamentos mais modernos do que já tínhamos. E então, a gente não pôde crescer no número de leito, mas a gente pôde ter, colocamos isso em prática e pudemos ter alguma coisa de reserva. Porque às vezes acontece alguma coisa, você tem que trocar rapidamente, então é sempre importante ter também uma quantidade de respirador lá de reserva para não prejudicar a questão do andamento. E acho que foi um movimento importante, né, solidário das centrais sindicais de estarem realmente reconhecendo o trabalho, reconhecendo a importância de estar equipando melhor a saúde. Acho que isso sempre é bom. Bacana, parabéns. Secretária, antigamente, eu não sei como está agora, então a pessoa ela ia ser atendida pelo médico numa UPA ou numa UBS, e aí o médico falava, o que você tem? Tenho isso. E o médico não tinha o arquivo do paciente informatizado. Isso criava uma dificuldade, porque às vezes a pessoa esquece de falar algum sintoma, algum remédio que está tomando, algum quadro de alergia. Hoje está sendo informatizado, isso já está sendo feito? Acho que essa também é uma outra grande proposta do governo Marcelo Oliveira, de promessa de campanha mesmo, no sentido de informatização das unidades básicas de saúde, que já é uma coisa assim discutida há muitos anos, né? E Mauá não tinha isso. Então hoje nós já estamos com todas as recepções das unidades, tanto a unidade básica como o UPA, informatizadas. Inclusive vale aqui, né, quando a população às vezes chega numa unidade que está um pouco lento o serviço, é porque existe um certo treinamento de algumas pessoas e a gente tem uma certa dificuldade para implantar, mas estamos aí conseguindo fazer. Em algumas unidades, por exemplo, no Zaira 1, no Magine, no Macuco, a gente já tem esse serviço completamente feito em todas as unidades. Então, é exatamente o que você falou, Rubinelli. A pessoa que frequenta a UBS, ela tem lá um cadastro com os dados dela e tudo que vai acontecendo na vida dela, naquela unidade, vai sendo colocado lá. Os exames que ela realizou, os remédios que ela toma, quando ela pegou o remédio, né, tudo ali controladinho para que, se ela precisar, no futuro a gente vai ter essa possibilidade de passar num outro lugar, de um outro serviço o médico poder acessar. Hoje ainda não estamos interligados, mas estamos trabalhando nesse processo e, como você disse, a história dela está sendo guardada realmente no prontuário eletrônico que ela já tem dentro daquela unidade. Acho que é um avanço importante para a saúde, é um avanço importante para o SUS. Acho que é muito importante, né, que nesse tempo de tecnologia a gente realmente possa estar fazendo isso e a pessoa percebe, né, a diferença de como ela é atendida. Acho que é mais fácil de estar acompanhando a sua vida dentro da unidade. Bacana, sensacional. Muito bacana mesmo. Secretária, medicamento, como que é fornecido na cidade para quem necessita? Como é feito o controle? Nós estamos conseguindo dar conta? Tem algum medicamento hoje que a gente tem dificuldade de fornecer? Como que está essa questão? Então, acho que vai aí, né, um primeiro grande elogio ao SUS, né? O Sistema Único de Saúde é, acho que, o único sistema
que fornece medicação gratuita para o usuário, né? Sim. A grande diferença do convênio, né? Você tem um convênio e acho que convênio nenhum fornece medicamento. O SUS fornece enquanto direito de cidadão. E até para as pessoas que às vezes não usam serviços do SUS, ela tem acesso a esse medicamento. Nós tivemos, o ano passado, 1.470.000 receitas aviadas. Significa o quê? Que 1.470.000 receitas foram atendidas, não medicamentos. Cada receita tem uma média de 3 a 4 medicamentos. Então, imagina o tanto de medicamento que foi recebido. Isso à medida que você aumenta o número de médicos na cidade, número de exames, você tem mais pessoas sendo atendidas. Este primeiro semestre já foram 837.000 receitas atendidas. Que se a gente continuar neste pique, nós vamos ter um número maior do que tivemos no ano passado. Então, são números assim enormes, né? Coisa assim de 12 milhões no ano, só de medicamento. Mas acho que a coisa mais importante é que as pessoas percebam a grandiosidade do SUS. E às vezes as pessoas reclamam, porque eu fui na unidade e não tinha medicamento. Não. Então, uma associação que eu gosto de fazer é assim. Às vezes a gente recebe uma receita no médico lá que a gente vai, qualquer um, e vai na farmácia. Até na farmácia privada, muitas vezes, esse remédio eu não tenho. A gente tem que procurar outra farmácia e procurar outra e outra. Por quê? Porque a questão da assistência farmacêutica é toda movida em cima de insumos, às vezes de insumos que não são daqui, que são importados. Então, muitas vezes a gente tem alguns medicamentos que realmente não estão sendo fornecidos naquele momento. E ainda bem que a gente tem alguns similares. Então, é importante a população saber que muitas vezes, se um remédio não tem, outro com mais ou menos a mesma finalidade existe. Então, por isso a importância de eu ter uma unidade básica de saúde para chamar de minha, que é onde eu posso realmente tirar esta dúvida, falar com o gerente, falar com a minha enfermeira, se eu posso, para que ela consulte o profissional médico, se eu posso trocar, né, a medicação, porque é difícil de ter todos os medicamentos, muito em razão mesmo do fabricante, de insumos, de questões assim. Nós estamos numa situação extremamente boa, com cerca de 89% dos 300 e tralalá itens que a gente tem que comprar, porque são muitos itens, e nós estamos com cerca de 89% desses itens em casa. Mas sempre falta um ou outro, e sempre tem alguma pessoa que fala, porque eu fui procurar e não tinha. E quando isso acontecer, provavelmente é isso, né? É o fornecedor que não entregou, porque não teve insumo, qualquer coisa assim. Bacana. E muito obrigada, viu, por esta oportunidade de explicar isso para a população e principalmente, né, de estar aqui de novo defendendo o Sistema Único de Saúde, que eu acho que esta associação é bacana. Quem é que paga convênio que tem medicamento incluído na sua cesta? Você só recebe medicamento quando você está internado no hospital, no seu convênio. Quando você vai para casa, ele passa uma receitinha e você tem que ir na farmácia comprar. No SUS, não. Você passa lá no médico e depois você vai realmente na farmácia da unidade e pode receber o seu remédio. Bacana, sensacional. Secretária, doutora Célia, tem um assunto que as pessoas às vezes abordam um pouco, mas eu gostaria de saber como funciona, que é muito importante. Rede de saúde mental, como funciona? Este é um problema, né, que se agravou um bocadinho depois da pandemia. É muito fácil a gente hoje conhecer uma pessoa que tem um problema de depressão, ou que tem um problema de saúde mental, e é necessário que as pessoas entendam que, diferente de anos atrás, muitos anos atrás, onde pensava-se, né,
que a pessoa que tivesse saúde mental deveria ficar internada, né, ficar isolada do convívio. Hoje a gente pensa que não há manicômios de jeito nenhum, porque essa pessoa merece ser tratada. Se ela estiver em fase aguda, ela tem leitos de psiquiatria no hospital. Se ela não está em fase aguda, ela pode já frequentar um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial. E na cidade de Mauá a gente tem um infanto-juvenil, a gente tem um CAPS adulto, recém-reformado, bem bacana, que funciona 24 horas. Se o paciente necessitar, ele vai dormir lá. Tem assistência de psiquiatra, em caso de necessidade de ficar mais um tempo. E também temos um CAPS com perfil de atendimento a álcool e drogas. Então, esta rede... Só interromper. Então, é separado o CAPS que é direcionado a álcool e drogas dos demais. Sim, interessante é um isso. só para álcool e drogas, quando você diagnostica que o problema daquela pessoa é realmente ligado à drogadição, então ela vai frequentar um CAPS que trata isso. Sim. Um outro CAPS para tratar realmente das doenças mentais, um CAPS adulto, e um outro CAPS infanto-juvenil, que está realmente mais ligado também às questões da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Isso é interessante porque eu achava que era tudo misturado. Não. E então a gente, não por preconceito, mas muitas pessoas ficam assim, pô, mas eu vou chegar lá, vai ter várias pessoas que são dependentes químicos e às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? Não adianta eu procurar palavras, tem pessoas que ficam receiosa, né? Então é interessante saber que existe o tratamento já só para as outras doenças mentais e para quem é dependente químico, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, a pessoa já está deprimida, está com depressão, está com síndrome do pânico, está com um monte de coisa, chega lá num ambiente que já tem os dependentes químicos, ela sai, e é bem longe até um do outro, então, do ponto de vista do território, entendeu? Não é sendo preconceituoso, é que a pessoa pode ficar chocada, né? Pode, né? Eu acho que é legal fazer, porque são coisas diferentes, né? Eu te convido até a conhecer. Bacana. Que é um serviço novo, CAPS adulto. Lembrei da Thelma, tá da prefeita de Santos agora. Por quê? Porque a Thelma, lá em Santos, nessa questão de integrar o pessoal lá e tal, né? Na época ela fez uma rádio. E o pessoal que fazia o tratamento na saúde mental era o pessoal que tocava a rádio. Né? Ela teve um hospital importante para fechar lá em Santos, né? Teve na época do governo do Davi Capistrano ainda, teve um enfrentamento importante. E o nosso CAPS aqui, como estava dizendo, está novinho, está bem bonito, e o CAPS álcool e drogas também. Sim. Está bem equipadinho, bem bonito, dá para você conhecer e perceber realmente a diferença de tratamento. Que bacana. Deixa eu ver aqui. Já falamos da informatização que está tendo, né? Uhum. Médico de família, a gente falou do médico, esse médico que vai na casa das pessoas, que é um médico de família, voltou ao programa, doutora? Sim, esses 25, nós já tínhamos vários. Nós tínhamos cerca de 40, mais ou menos, 40 e poucos. Esses 25 médicos do programa Mais Médicos, a exigência é que eles trabalhem na estratégia saúde da família, fazendo exatamente isso. Quando necessário, vão à casa das pessoas, né? Eles têm toda uma informação na unidade, através do agente comunitário, do paciente que precisa da presença deles, e quando necessário, eles realmente podem colocar na sua agenda a visita domiciliar. Perfeito. Doutora Célia, eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu ocupava a cadeira de vereador na cidade, nós tivemos que votar um projeto para aumentar o salário do médico. Até alguns assustaram, nossa, o médico vai ganhar. Porque nós tínhamos, na época, o prefeito da época tinha dificuldade de achar um profissional que quisesse vir clinicar na cidade de Mauá, porque o salário não era um salário atrativo para ele. E nós aumentamos. E eu queria perguntar, resolveu? Nós estamos conseguindo com que os médicos fiquem em Mauá? Ou algumas especialidades a gente tem dificuldade de contratar? Então, vai aqui uma informação importante. Nós não temos mais vereadores que talvez tenham esse olhar,
porque hoje o salário do médico efetivo já está defasado. Eu acho que foi nessa época aí que ele passou a ser ter um salário importante e tal. Na outra gestão, houve uma lei de médico temporário, onde ele pode ser contratado por 1 ano e ele ganha aproximadamente o dobro do que ganha um efetivo. Então, o que acontece? Os médicos querem ser contratados, não querem mais ser médicos efetivos. Então, nós já fizemos vários concursos para médicos, eles preferem continuar contratados por conta do salário. Existe a necessidade de se rever essa questão da composição do salário do médico, porque eu acho que só o médico da estratégia saúde da família que tem um adicional maior do que os outros. Então é preciso talvez dar uma repensada aí no salário do especialista, que hoje acho que para o especialista concursado há sim uma defasagem e a gente está pensando de que forma faz para poder corrigir isso. Talvez por conta de recurso, né? Que a gente tem, é uma conta que é com a Cássia, que a gente tem que conversar. A minha proposta... com o Leandro. Também. Secretário de Governo. A minha proposta é oferecer alguns cargos de contratado que ganham mais, então diminui a minha quantidade de cargos contratados para que eu aumente o salário de alguns concursados e a gente possa encaminhar para a Câmara um projeto de lei mais ou menos assim. A gente está, inclusive, na Secretaria, fazendo as continhas, pensando numa questão assim, de poder estar reajustando essa questão para os médicos concursados. Entendi. Secretária, com a questão do piso da enfermagem, está sendo aplicado o piso aqui, que foi aprovado lá sancionado pelo presidente? Nós recebemos uma parte e vamos fazer, tá na questão da avaliação jurídica de como faremos o repasse, porque os trabalhadores da prefeitura, eles já ganham o valor do piso. Sim. Onde não ganhavam o valor do piso, os profissionais contratados pela Fundação ABC, que é a nossa parceira para o serviço de saúde. Então, um profissional da enfermagem da Fundação ABC ganhava menos que o piso. E agora ele vai receber o piso, porque o Ministério da Saúde nos repassou um recurso que nós vamos repassar para a Fundação ABC, para ela, vai carimbado. Não pode usar para outra coisa. Isso. Só pode usar para pagar o piso. Então, está nessa coisa ainda de acertar, né? Tem alguns errinhos e tal, por conta de que é o Ministério da Saúde que está ainda dando conta de fazer tudo isso. Eu acredito que nesses acertos aí, nesse próximo pagamento, alguns profissionais já vão receber e até o final do ano deve acertar essa questão do piso. Bacana. E ela é interessante porque tem alguns municípios, creio que não seja o caso de Mauá, mas tem alguns municípios, que, por exemplo, o chefe de enfermagem ou o diretor de enfermagem, que são cargos comissionados, mas importantes, vão acabar ganhando menos que o subordinado, que seria um enfermeiro. Né? Quer dizer, a pessoa é diretora de enfermagem, mas aí o salário dele não aumenta, porque ele é comissionado, mas aumentou o piso, então o enfermeiro ganha mais que o diretor de enfermagem, né? Não sei, mesmo assim não é tudo isso também, né? Enfim. Mas legal, olha, passou voando. A senhora vai ter que fazer as considerações finais. Eu quero porque tinha mais perguntas, tinha mais vídeos para passar. Queria que a senhora fizesse as considerações finais, porque já foi quase 1 hora. Que bom, né? Então, eu quero agradecer realmente a presença, dizer que é muito importante poder estar nessa conversa. Quero agradecer a sua sensibilidade de ficar aí 1 hora conversando de saúde. É para pouca gente isso, né? Não é muita gente que gosta. E quero me colocar à disposição sempre que você precisar, conte comigo para esclarecimentos, a população, se precisar de alguma coisa, me coloco à disposição na Secretaria de Saúde, enfim. Quero realmente fazer uma parceria para que a gente possa estar levando um bocadinho mais de saúde para as pessoas, que
que eu costumo dizer um bocadinho mais de felicidade, porque as pessoas sendo felizes, elas É isso certamente terão saúde. É isso aí, fundamental é saúde. Eu quero agradecer vocês aí, telespectadores. Quero dizer para a senhora secretária que fico muito feliz aqui com a sua presença hoje. Muito Obrigada. obrigado de estar aqui conosco. Como munícipe da cidade de Mauá, admiro o seu trabalho. A senhora é uma secretária extremamente competente, Obrigada. técnica e muito séria. E nós aqui da produção do Fala Rubinelli, temos aqui uma lembrancinha para a senhora, muito né? obrigada. Que o Johnny vai deixar aqui conosco aqui. Obrigada. É da Tuca Flores, que é lá de Mauá. Passamos lá, pegamos, é uma Muito lembrancinha, linda, uma viu? lembrancinha para a Muito senhora. obrigada, obrigada Muito obrigado. mesmo. Bastante feliz. Bacana. E vou levar a caneca. É isso com aí, a certeza. caneca da senhora também. Obrigada. Pessoal, obrigado. Segunda-feira que vem tem mais Fala Rubinelli. Obrigado e um forte abraço.